Você acompanha, confere conosco de segunda a sexta-feira, sempre a partir da 1h30 da tarde, personalidades da nossa região metropolitana e do Brasil, passando aqui pelas nossas bancadas, discutindo, debatendo, junto com você, as nossas dificuldades, as demandas aqui de Santos e toda a nossa região metropolitana e, na medida do possível, apontando aí caminhos, e soluções para todos esses problemas que envolvem o nosso dia a dia. E, claro, também discutindo e debatendo as questões nacionais. Painel Regional Debates tem uma reprise diariamente às 20 horas e, na sequência, às 10 da noite, às 22 horas, depois do JB, o nosso painel regional, também com entrevistas e discussões importantes sobre a Baixada Santista e sobre o Brasil. Painel Debates nesta edição recebe, mais uma vez com prazer, o vereador Antônio Carlos Banha, do PMDB, aqui da nossa cidade de Santos. Olá, Banha, tudo bem? Prazer revê-lo. Boa tarde, Boturão. Boa tarde aos telespectadores do painel regional. Boa tarde, Manuel Rogério, Aldo. E obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com você. E os assuntos aí nas festividades, tivemos aí recentemente a encenação de São Vicente, vamos ter aí o baile da cidade, o show do Diogo Nogueira na praia. Santos, São Vicente, São Paulo. São Paulo é amanhã, né? É 25. Tudo em festa, né? Festa, mas beleza. Janeiro é o mês das festas, aqui para a nossa região, então Praia Grande, São Vicente e Santos, né? Se eu estiver esquecendo de alguma, com certeza aqui alguém vai me relembrar, não é? Manuel Rogério, nosso advogado e comentarista habitual aqui do painel regional, do painel Debates, mais uma vez conosco. Tudo bem? Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Boturão. Boa tarde ao vereador Banha, ao jornalista Aldo. Muito boa tarde aos nossos telespectadores. Afinal, hoje, uma sexta-feira maravilhosa, céu azul. Isso é peculiar de Santos. Parabéns a Santos, que irá fazer aniversário. E a nossa cidade vizinha também, São Paulo, que está aniversariando amanhã, né? Muito bem, realmente. E o Aldo Neto completa aqui a nossa mesa, companheiro jornalista, mais uma vez com a gente aqui no painel regional Debates. Tudo bem? Boa tarde, Aldo. Boa tarde, Boturão, vereador Banha, doutor Manuel Rogério. O nosso boa tarde especial também ao nosso telespectador, que mais uma vez nos prestigia aí na Santa Cecília TV. Nosso telespectador sempre com a gente, o 3017-9110 sempre aberto para você entrar conosco aqui, participar com a sua pergunta, com o seu comentário, com a sua opinião a respeito dos assuntos importantes que a gente vai colocar em debate, em discussão aqui ao longo do programa. Você compartilha com a gente pelas redes sociais, facebook.com/painel regional. Em tempo real, você acompanha o programa pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal, clicando lá no ícone Painel Regional. E o programa encerrado, ele fica para você disponibilizado no YouTube. Você revê aí os trechos, os momentos mais interessantes, mais importantes, ou o programa por inteiro, se você achar mais interessante, ok? A gente sempre abre espaço e destaca aqui os nossos parceiros do dia a dia, não é? O Jornal Diário do Litoral, o DL, não é? Circula aqui pela cidade, por toda a região metropolitana, com esta capa, a manchete MP, quer explicações sobre prejuízo diário. Manchete relacionada aqui ao GAEMA, que deu prazo de 48 horas para a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, a MTU, detalhar os tais 3 milhões diários de prejuízo que teremos aqui com relação à paralisação das obras do VLT na Avenida Francisco Glicério. Passo aqui ao Banha, ao nosso Manuel Rogério e lá na ponta ao Aldo também, um exemplar do DL e do mesmo grupo de comunicação do Diário do Litoral, a Gazeta de São Paulo circula pela capital paulista, circula também pelo Vale do Ribeira e por mais de 250 cidades do estado, com a manchete aqui embaixo, Alckmin veta uso de animais em testes. Isso aqui, essa manchete relativa à medida, vai ser regulamentada ainda, mas as empresas que desobedecerem serão multadas, até R$1 milhão por animal usado em testes. Isso para se evitar que façam testes em animais visando aí novos cosméticos, produtos ligados à linha de cosméticos. Bom, 1 milhão? O seu uma multa? 1 milhão de multa. Por animal. Por animal, né? A multa é pesada. Aqui. Eu tenho uma dúvida, não sei se o vereador ou o doutor Rogério, nosso especialista jurídico, sabe me explicar. Quanto que é a punição pecuniária aí para um cidadão morto na rua aí que o governo do estado paga para a família? Morto na rua como? Assalto, alguma coisa assim? Assalto, tiroteio? E vai ter que brigar muito. Vai ter que brigar muito. Não chega a 1 milhão, né? Não, mas e até ganhar, aí vai receber em precatório. E vai entrar naquela fila que nunca acaba, né? É maior que a fila do INPS. O doutor, um pouco mais de experiência, acho que conhece alguns casos desses aí que até não precisa nem morrer, né? Uma desapropriação,
um pagamento de alguma área que foi tomada pelo município, até receber ou pela União. Quanto tempo demora um processo desse hoje, aí, doutor? Tudo que você vai buscar na última ratio, que é a justiça, que é o poder judiciário, aquilo que você não conseguiu amigavelmente numa conciliação, realmente demora, porque vai haver um conflito de interesses e cada uma das partes estará utilizando todos os meios processuais, todos os instrumentos disponíveis para estar fazendo a sua defesa. E aí entra naquele contraditório, é o judiciário que vai aplicar a decisão, mas aí tem recursos e recursos, que isso são meios que está dentro até de um processo democrático de direito. Agora, o que o Aldo quis dizer, pelo que eu entendi, é o contexto da segurança pública hoje, que está muito aquém do que cada cidadão merece, porque paga seus impostos em dias, e por conta disso, o governo deve estar levando o objetivo político, o objetivo de governo para outro lado, deixando as coisas mais interessantes de lado. Ora, Aldo, se você vai discutir na justiça uma indenização por morte, se você falar tecnicamente, juridicamente, o que seria pago, cada pessoa é diferente da outra. Isso, a justiça, o direito, ele individualiza. Por quê? Porque você vai ter o direito moral, o dano moral e o dano material. O dano material é aquilo que a pessoa poderia ganhar na expectativa de vida que ela teria, o que a família vai sofrer por conta de deixou de ganhar com o rendimento daquela pessoa se ela tivesse inserida no contexto ativamente, financeiramente, como cidadão. E moralmente, aí o judiciário ele tem colocado um certo padrão para que as pessoas não utilizem do judiciário para enriquecer. Nesse sentido aí, quando você vai aplicar a indenização, você tem uma dupla função, uma educativa para que ela não volte a cometer delitos. Quando eu falo delitos de natureza civil, por exemplo, no caso de morte ou de criminal, e para que a pessoa seja recompensada, é um ressarcimento, é mais ou menos. Doutor, mas você vê o caso. O Aldo quis dizer que seria uma desproporção essa multa. Para o governo do Estado é muito mais importante a vida do animal do que uma vida humana. É o que está dizendo, 1 milhão, doutor. Para onde vai esse 1 milhão? O governo não pode enriquecer o cidadão, não, segundo a lei? Eu vejo isso aí não só nesse sentido. Eu vejo que como teve todo aquele contexto, todo aquele apelo da sociedade em relação a esse fato isolado que aconteceu dos animais, o governo, numa atitude desesperada, porque ele está vendo que está perdendo espaço político em todo o Estado, a população está querendo mais, esperava mais de um governo do Estado, um dos governos mais ricos do Brasil, e não tem essa contrapartida. Então, trabalhar pontualmente naquilo que tem apelo, porque estamos dentro de um ano político. Deixa eu, antes de colocar em destaque aqui essa questão do VLT, só mandar um abraço aqui para o Zé da Silva, né, que sempre encontra com a gente aqui. O Zé da Silva lá do Juventude da Nova Sintra. Está sempre conosco, sempre acompanhando a reprise, sim. Ele e a dona Odete Gonçalves. Tá certo, meu caro Zé da Silva? Um abraço para você, para a dona Odete, para todo o pessoal lá do Juventude da Nova Sintra e para o nosso amigo Beto. Tá certo? Beto Iporanga também, um dos baluartes lá no bairro da Nova Sintra. O Zé da Silva e o Beto são os administradores da Nova Sintra, são os prefeitos de fato e de direito. É verdade. E lutam, olha, dão sangue por aquela importante região da cidade aqui da nossa querida cidade de Santos, que aniversaria no próximo dia 26. Bom, tá aí a questão que envolve a MTU, 48 horas para responder sobre esse valor aí de 3 milhões de prejuízo sobre a paralisação das obras do VLT. É uma novela interminável, não é? Mas é sempre um assunto para a gente colocar em discussão, meu caro vereador Banha. Nós estávamos aqui agora mesmo discutindo sobre a falta de habilidade, de destreza, de planejamento, de um novo olhar para a Baixada Santista. Eu não sei o que acontece com o governo do Estado, que tudo que se faz aqui na Baixada Santista, ou que primeiro se promete, né? Se promete, se anuncia, traz uma maquete, traz o projeto, mas
Desde 2001 nós estamos falando aqui de VLT, desativaram o TIM, que era o trem metropolitano. Isso custou o desenvolvimento da região, porque muitas pessoas ficaram praticamente fora do mercado de trabalho, porque tínhamos pessoas que moravam em Piruíbe, trabalhavam em Santos, moravam em Itanhaém, trabalhavam em Santos, trabalhavam em São Vicente, trabalhavam em Cubatão, e era o único meio de transporte rápido, barato e que tinha a condição de pulverizar esses postos de trabalho. Isso aí, a economia ela arrefece, ela deixa de abastecer os cofres do comércio local de cada cidade, porque se você está com um número de desempregados na sua cidade, logicamente, não multiplica, não há aquela partilha natural dos lucros nas redes econômicas, nas redes das lojas, na sociedade. Para quê? Para que aqueça os cofres públicos de cada cidade. Então, o prestador de serviço, o trabalhador que vai e busca o trabalho em outras regiões para gastar na sua cidade, fica alijado. E alijado a cidade acaba empobrecendo. E a gente está esperando essa novela há 14 anos. Não é possível que não tenha dentro do governo do Estado secretários, engenheiros, biólogos, estrategistas, pessoas com notável conhecimento na área ambiental, social, econômica. Qual o impacto que vai se trazer disso aí? Demorou 15 anos. Dá para você formar o cidadão, fazer um pós-doutorado, mestrado, dá até para fazer um pós-graduação internacional e buscar conhecimentos externos para fazer uma obra tão simplória como um acesso de mobilidade urbana de Piruíbe até Bertioga. Nós só paramos ainda do trecho São Vicente e Santos. São Vicente tem um pedaço, Santos tem outro pedaço, e ainda não conseguimos chegar a um denominador. E aqui não dá para jogar culpa. Eu vejo muita conversa não, falar, pô, o Ministério Público é a turma do... Não, o Ministério Público está fazendo seu papel, está cobrando aquilo. Se você tem um traçado, se você tem um mapa, se você tem um projeto, é em cima daquele projeto que está sendo estudado e analisado. Agora, na notícia hoje do Diário do Litoral aqui, me chama a atenção que tem uma justificativa da CETESB que dentro do projeto que estava sendo analisado, faltou um documento que ficou dentro de uma caixa, ficou dentro de uma gaveta, que a gaveta se abriu agora. Peraí, a promotora está totalmente coberta de razão ao dizer que o dinheiro do povo não é capim, o Ministério Público não tem tonto, que aquilo ali não se faz, não é brincadeira, pediu 48 horas para justificar. Por que 3 milhões? Qual é? Porque só foi paralisado um pedaço desse trecho. Pode fazer a obra lá em São Vicente, terminar de fazer a obra em São Vicente, pode terminar de fazer... Por que esse trecho parou? Então esse trecho é 3 milhões? O que equivale a 3 milhões? Por que as máquinas estão paradas? Por que parou? O que equivale a 3 milhões? Porque o Ministério Público é o guardião da lei. Ele não quer prejuízo ao erário, ele não quer que a obra também cause prejuízo à comunidade. Então, deu bastante tempo para se viabilizar essa obra. Teve bastante tempo o Estado, porque é o mesmo grupo que está aí. É o mesmo, há 20 anos o mesmo governador, mudou um, entra outro. É a mesma equipe. Só... Qual é o problema? Qual foi a dificuldade que foi encontrada? Então, não se justifica. Mostra a falta de habilidade, imperícia, imprudência, incompetência. O MTU vem sendo investigado aí, sai uma pessoa, entra outra. E até agora não se dá justificativa. Nós estamos perdendo. Santos vem padecendo com a mobilidade urbana. Precisamos de projetos mais simplórios que resolvam a situação. Ninguém quer projetos mirabolantes, mas querem projetos que funcionem, que saiam do papel. E não adianta, a gente, pelas cifras e pelo vulto das obras que se falam aí, os números são assustadores. Agora, as pessoas esperam obras aqui, repasses de verba do Estado, há muito tempo. E uma coisa que nós fizemos aqui, eu vou até deixar esse assunto para os o nosso doutor Rogério, o nosso comentarista aí, o Aldo Neto, está discutindo sobre
estas obras que ficam aqui, que fazem um alarde, um alarido tão grande e que depois se demora tanto em se fazer que causa um transtorno, um prejuízo moral para a cidade, um transtorno da população, se para, totalmente, muda-se a mão de direção, o trânsito fica prejudicado, o atraso dos trabalhadores para o seu serviço, a comunidade fica aflita que não vê a hora de terminar esse tipo de trabalho. Então, é uma esperança que se renova a cada dia, você fica esperando aquele facho de esperança, vai acabar, vai terminar hoje. Não, né, daqui a 3 meses. E isso não, há 15 anos nós estamos sofrendo com isso. Então, eu acho que tem que ter mais preocupação com o que tange a Baixada Santista. Nós somos o maior escoamento do PIB brasileiro, o maior porto da América Latina. A cidade sempre é a última a receber os investimentos do governo do estado, não é o mesmo repasse na saúde. E no próximo bloco eu gostaria de estar falando aqui do levantamento que nós fizemos com relação à saúde do nosso município, que tange SUS e atendimento particular. O particular, além de não atender o SUS, além de não ter vagas nos seus leitos de UTI, não paga os emolumentos, não paga os tributos à nossa municipalidade. Já tivemos 3 anistias e temos lá quase 600 milhões de reais. Isso é muito dinheiro. Se esses 600 milhões de reais fossem aplicados na saúde, com certeza nós teríamos uma saúde mais equilibrada e não estaríamos penalizando aí a Santa Casa de Misericórdia, que acolhe a todos e que tem um déficit muito grande devido a ser o único lugar que acolhe quase que 70% dos leitos SUS da região. 600 milhões de reais deve ser muito maior que o orçamento de pelo menos umas 60%, 70% das cidades do estado de São Paulo. Né? Assunto bom para o bloco seguinte. Vamos encerrar esse bloco aqui, ainda temos aí 4 minutos, 5 minutos para fechar. A avaliação do Manuel Rogério também nesse tema polêmico e do Aldo, né, com relação a esse assunto aí, MTU, o Ministério Público, o VLT, pois não. Vou lembrar de uma frase que foi dita neste programa pelo titular dessa bancada na sexta-feira, que está viajando, um abraço ao Gastone Henrique. Que, aliás, isso vai acontecer de novo domingo, hein? Viu, cidadão santista? Presta atenção e vamos fazer essa conta. Se fosse somar cada visita do governador que ele chega em Santos e anuncia investimentos, 60 milhões, 50 milhões, o orçamento da Baixada Santista ia ser maior que o do governo dos Estados Unidos da América. Daria para declarar guerra ao Obama com esse dinheiro. Agora, é um absurdo mesmo. O vereador colocou muito bem. 20 anos no poder, dá tempo suficiente de fazer um projeto que atenda não só a necessidade da população, que é vital que esse VLT vai atender, da forma que o governo quer fazer, e que é importante porque é uma demanda muito antiga, mas como atender também a necessidade da sustentabilidade, necessidade ambiental. Afinal, são 20 anos. Não dá para fazer as coisas no afogadilho, né? Diga, Manuel Rogério, pois não. Quando iniciou essa discussão sobre o VLT neste programa, tanto no programa neste programa da hora do almoço como no programa da noite, ventilou-se a questão de o Ministério Público estar agindo de forma a prejudicar a população. Afinal, o maior prejudicado disso aí são os munícipes que sente o prejuízo da obra, sente os percalços que há quando há uma obra em construção. Neste próprio programa falei que a questão do Ministério Público, se ele atuou, é que realmente havia uma irregularidade. Se havia uma irregularidade, ele tinha a obrigação de atuar. Não é ele poderia, a faculdade, sim ou não. Ele tinha a obrigação, o Ministério Público tem a obrigação de atuar e atuou. E eu disse ainda que se o juiz deu uma liminar é porque havia elementos objetivos no processo em que ele pudesse chegar à conclusão de que haveria a necessidade de paralisação da obra através desse instrumento processual que é a liminar. Acontece o seguinte,
o que eu disse aqui, Boturão, você se recorda disso? O que a gente tem que fazer não é penalizar aquele que está cobrando, que é a função, é o mistério do Ministério Público, cobrar, ser o fiscal da lei e cobrar das autoridades que sejam aplicados de acordo com o que tem que ser feito, de acordo com o que é o direito. O Ministério Público, ele ganha para isso, ele trabalha para isso, e se nós da população, ainda que se sinta prejudicado, não temos dinheiro para custear um advogado, para estar propondo uma ação contra o Estado, o Ministério Público faz isso gratuitamente, que já está dentro do orçamento dele, trabalhar para a população, dentro de todo o que é o objetivo da coletividade. Agora, nós falamos aqui, o que tem que fazer é achar o culpado e cobrar dele. Então nós vamos falar 48 horas para responder. Se não responder, tem que cobrar esse culpado. Tem que cobrar e até as últimas vias, tanto se tem algum caráter criminal, se tem algum caráter civil, administrativo, em todas as esferas ele tem que ser cobrado. Agora não é só isso. Essa história de falar que uma obra vai ser paralisada e ela terá um prejuízo de 3 milhões diários, tem que ter planilha, né? Isso eu não posso concordar. Porque se você faz uma licitação e se você propõe um contrato administrativo, esse contrato, se você atuar de acordo com eficiência, você tem que prever que numa eventualidade intempéries, que seja aquela modificação do tempo constantemente, coisa atípica, a obra paralisada, ela não pode, a empreiteira não vai poder cobrar por isso. Isso aí tem que ter um ajuste contratual. Não é o Estado, não é a população que tem que pagar isso aí. Mas o senhor me permite, doutor? Fica nítida aquela velha frase de o choque entre o mar e o rochedo, quem se estropia todo é o marisco. O povo não pode pagar essa conta. Até porque é bem claro que está sendo avaliado é um trajeto de 2 quilômetros. E esse trajeto de 2 quilômetros fica na Francisco Glicério, ele está sendo questionado se o traçado é no meio ou na linha da máquina. O que o Ministério Público tem lá é na linha da máquina. Agora surge uma notícia que esse traçado foi esquecido lá dentro da caixa da CETESB, que deveria estar no novo traçado. Se houve desídia, se houve incompetência, se for da MTU, se foi do governo do Estado, se não veio dinheiro da Caixa Federal, se teve o projeto executivo, se não teve o projeto básico. Quem não pode pagar essa conta somos nós. E eu não vejo nunca isso acontecer, doutor. Quem acaba pagando a conta é o povo, porque fica com prejuízo, atrasa a obra, há um déficit, deixa de gerar recursos, deixa de gerar dinheiro. E além disso, agora, como é que um cidadão se diz presidente do MTU e fala assim, olha, vamos ter 3 milhões de prejuízo parado. E São Vicente, e outros pedaços da obra, por que não vão fazer? Por que está parado? A promotora, ela está querendo saber qual é a paralisação, qual é a planilha de gasto, por que não tem atividade em outras frentes de trabalho. Só para finalizar, eu sei que você tem que terminar o bloco. Quem sente o maior prejuízo é a população. Vou dar um exemplo fácil. Se você vem de carro todo dia por aquela rua e por conta daquele buraco que fizeram, você tem que fazer um desvio diário, se você somar o que você gastou mais de combustível e tempo, o prejuízo é seu. Perfeito. Sim. Ainda dá tempo de participar do Prêmio Irmã Dolores do concurso fotográfico Um Olhar para a Comunidade. Inscrições vão até o dia 31. Iniciativas integram o programa Heróis da Comunidade. O intuito de valorizar ações da cidadania. O Irmã Dolores, que é uma parceria entre a Prefeitura de Santos e a Mitra Diocesana, aqui da cidade, conta com 3 categorias, a herói, a mídia e a universitária. Interessados podem enviar os dados pessoais e inscrição anexo ao arquivo em PDF ou em link para o e-mail prêmio Irmã Dolores, tudo junto, @santos.sp.gov.br. Já para o Olhar da Comunidade, profissionais e amadores devem comparecer às regionais dos Morros, Zona Noroeste ou área continental. Os menores de 18 anos precisam de uma autorização ou da presença dos responsáveis. O regulamento para participação está no portal da Prefeitura, www.santos.sp.gov.br. Um intervalinho, a gente volta já já. Aqui com o segundo bloco do nosso painel regional debates, conosco o vereador Banha, do PMDB, aqui da cidade de Santos, nosso Manuel Rogério e também o Aldo Neto, não é? Participando e colaborando com a gente nesta edição.
telefone está sempre à sua disposição, 30 17 91 10. Ligue para cá, envie aí o seu comentário, as suas perguntas, fique sempre à vontade conosco. Bom, área da saúde, um eterno problema aqui da cidade, da região e do país. O Banha tem batido muito nessa tecla aí. Hospitais que andam com dívidas enormes, né, impostos atrasados em relação ao município. A prefeitura abriu aí no ano passado uma possibilidade grande de se fazer uma nova renegociação, né, e me parece que a maioria não entrou nessa negociação, não acabou não fazendo o acerto aí com a prefeitura. Os impostos continuam atrasados, mas o hospital é saúde pública, não é? Você vai para cima do hospital, já pensou fechar um hospital, a desgraceira que é, fica pior a emenda que o soneto, enfim, mas tem que acertar as contas, né, de alguma maneira. E as coisas ficam meio complicadas, né? É mais ou menos isso que você, essa tese que você quer bater aí, né? Passei esse recesso levantando caso a caso, débito a débito. Me chamou a atenção as cifras, são altas, são elevadas, são assustadoras. Nós passamos por 3 situações no ano passado, 2 de anistia fiscal, onde se perdoava a correção monetária, juros, pagava o montante, se parcelava. Não vi nenhum dos devedores, dos hospitais devedores e planos de saúde, diga-se de passagem, quitar a sua dívida ou acenar com o parcelamento das dívidas com a prefeitura, principalmente no que tange a ISS. Existem dívidas em alguns hospitais, um deles só, quase 130 milhões de reais. 130 milhões de reais. Santa Casa, outro dia, estava precisando de 5 milhões. 5 milhões de repasse. O governo federal deixando de passar, que eles ganharam ali praticamente uma anistia de agosto para cá, as Santas Casas de Misericórdia, através de uma lei federal, onde só pagaram o mês de agosto, ou seja, tem setembro até mês de janeiro, para que o governo federal repasse essa verba e também algumas verbas de repasse do próprio Estado, do SUS, essas promessas de construção de UTI pediátrica, que vai chegar, vai dar 2 milhões, mas esses 2 milhões nunca chega. Então, que chegue mais breve esse dinheiro para que a Santa Casa possa fazer as suas melhorias, porque está sendo penalizada até por atender aquele que necessita, o mais necessitado. É de misericórdia mesmo, mas precisa de dinheiro, precisa pagar seus funcionários, precisa pagar os médicos, precisa pagar os seus enfermeiros, o medicamento, a manter a higiene, a asepsia do local, a hotelaria, enfim, não dá mais para a gente jogar todo esse encargo do SUS para a Santa Casa. O Guilherme Álvaro também já não aguenta mais. E a gente vê, nenhum desses hospitais tem vaga SUS. Doutor, se não paga na forma da lei, se não faz esse ajuste como deve ser feito, dá quase que 600 milhões, 500 e poucos milhões. É mais que o orçamento, como disse aqui o Boturão, de muitas cidades do estado de São Paulo. E esse dinheiro viria a calhar para quê? Para a gente possa investir no Hospital dos Estivadores, investir em unidades de terapia intensiva, para que os nossos cirurgiões cardíacos possam fazer a UTI cardíaca pré-natal e de adolescentes, para que os nossos profissionais não operem essas pessoas em São Paulo. Os profissionais de Santos estão saindo daqui para operar crianças em São Paulo, porque aqui não pode. A Baixada hoje não consegue fazer uma cirurgia cardíaca porque não tem UTI cardíaca pediatra. Então, são coisas pequenas. Se a gente for falar de várias de alta complexidade, média complexidade, essa paralisação de quase 1 ano e meio aí, 1 ano e meio a gente está esperando o Hospital dos Estivadores, esperando 30 milhões, 40... Não era para estar esperando mais nada, ô Boturão. Tem 600 milhões que não se paga, não se quita. E fala assim, olha, mas tem que pagar, porque se não pagar, o procurador, ele não vai ganhar sucumbência. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Se o procurador acionou, se ele foi na justiça, se vai pagar, se vai receber, é outra coisa. Agora, tem um princípio maior, e isso, como legislador, com pouco conhecimento jurídico que tenho, se nós temos a lei da compensação,
A gente pode estar compensando essa dívida. Nós não podemos esperar fechar o hospital, como fechou o Cine Pérez, como fechou o Hospital dos Estivadores, como fechou o Santa Marcelina, como fechou uma série de hospitais aqui na cidade e na região, e nós não recebemos absoluta nada, deixou um passivo trabalhista absurdo, e as contas aí estão. Não tem a lei da compensação, a lei federal, doutor. Temos aqui dentro um instrumento que possa falar, olha, eu tenho 10 unidades de UTI, eu vou fazer 150 aplicações aqui de radioterapia, eu vou fazer tantas quimioterapias, eu vou fazer tantas cirurgias eletivas, eu vou fazer tantos partos para a maternidade. Não pode ser descontado isso, compensação de serviço, prestando esse serviço e compensando para que a gente não perca, para que a população não pague mais. Porque só lucro. Hospital particular você paga o plano. Paga o particular. E na hora de pagar os seus impostos? Por quê? Por que essa morosidade? Por que essa inércia? O que está faltando, doutor? É posição política? É vontade administrativa? Tem algum problema jurídico nesse meio? Qual é o interesse? Se o interesse público não é o interesse maior, nós estamos falando aqui de saúde e de vidas. Eu acho que cabe sim, eu vou cobrar do prefeito, segunda-feira tem uma reunião com o prefeito às 15 horas, estou levando todos esses dados, esses levantamentos, a gente precisa fazer um estudo, porque 600 milhões é muito dinheiro. Diga, Manuel Rogério, pois não. Qual é a avaliação aí da situação? Antes de fazer a avaliação, quando o Banha, agora nesse mês de janeiro, começou a ventar isso, ele me ligou, acho que por baixo, Botrão, mais de 20 vezes, e eu falei, mas, ora, o que o Banha tanto quer no mês de janeiro, que a Câmara está de recesso? E ele estava lá levantando na dívida ativa que está disponível para todo cidadão, no site da Prefeitura, tem um link que fala da dívida ativa, se ele conseguir descobrir o nome do hospital, saber a inscrição, você acaba entrando na dívida ativa e descobre o quanto cada um deve. E ele me apontou essa questão, dizendo que havia muitos débitos, como ele bem citou, um próprio hospital que deve mais de 130 milhões, outros 50 milhões, e juntando tudo, estariam se aproximando da casa de 600 milhões. E que ele tinha uma ideia. E, a princípio, eu falei, pô, mas não pode esperar janeiro, mas ele já me colocou que queria colocar essa ideia já em prática a partir do começo de fevereiro, logo no início dos trabalhos da Câmara. Bom, a ideia realmente é uma ideia boa, Boturão. Por quê? A ideia do Banha é pegar esses hospitais que devem para a Prefeitura, ISS, Imposto sobre Serviço, aproximar, ele vai ser o conciliador, ele vai aproximar os hospitais e a Prefeitura, que é a credora desse débito, e chegar num consenso haja uma permuta, a Prefeitura utilize desses créditos para conseguir leitos nos hospitais e os hospitais disponham leitos para a Prefeitura, que no final todos nós sairemos ganhando, que é para a população, e em troca de abatimento nesse débito que eles têm com a Prefeitura. Isso, há um instrumento jurídico que prevê isso, que é o Instituto da Compensação, que permite que quando há um credor e um devedor, eles façam esse tipo de compensação. No caso, vai se confundir, quando a Prefeitura contratar o leito, ela vai passar a ser devedora daquele leito, e o hospital já é devedor de ISS da Prefeitura, a Prefeitura é credor, então quando se confunde a figura de devedor e credor, eles podem fazer uma transação, uma compensação e chegar num denominador comum, onde que a Prefeitura conseguirá com isso novos leitos para ficar à disposição da população e os hospitais diminuirão a sua dívida. Isso no final é uma obra que fica bom para todo mundo, Boturão. O hospital, ele tem um certo apelo social. Ninguém vai fechar um hospital. Você não vai chegar lá, estou penhorando o hospital, vou penhorar todo o ativo imobiliário que ele tem e vou pôr a leilão. Você vai trazer um prejuízo maior ainda para a população. Então foi inteligente isso aí, porque com isso aí você achou um denominador comum e uma forma de que, no final de tudo, quem saia ganhando é a população. Por quê? Para a Prefeitura também não é interessante ela só ter um devedor, onde que o hospital que é credor também tem alguns instrumentos jurídicos para ficar
discutindo juridicamente, então fica aquele litígio judicial, a prefeitura não entra esse dinheiro no caixa da prefeitura, e em contrapartida o hospital também está sempre na corda bamba, porque cada vez o passivo dele está aumentando mais. E Agora, aí só uma questão, com relação passivo... a isso que o Banha coloca, e você explica, me parece absolutamente lógico, uma saída bastante coerente e inteligente. Equacionar a dívida dos hospitais têm com o município, dessa forma aí, favorecendo que os hospitais cedam leitos aí à prefeitura. Mas não seria importante também cobrar desses hospitais todos aí as planilhas deles, né? Porque essa dívida que fica para trás, em tese, com essa proposta do Banha, né, será equacionada. Mas eles não vão continuar fazendo mais dívidas para frente se continuarem atuando da mesma forma que poderia ser feito, como o governo federal fez com os clubes de futebol, fazer uma time mania. O que é a time mania? A Caixa usa o símbolo do clube, vai descontando os débitos federais que os clubes têm, até a hora que equacionar. Se o clube qualquer fazer mais débito em cima daquilo, ele é tirado do processo. Até o que está na dívida do ISS, dos hospitais citados pelo Banha, até 2014, me parece que pode ser equacionado com essa solução que você está trazendo. Isso Mas da forma que a gente... Não, como é que vai fazer? Ele continua, se você presta serviço, as notas, logicamente, você vai pagando. Você tem a prestação de serviço, você tem o ISS, você tem os impostos que você deve à prefeitura. Então, tudo isso é recolhido. Você entendeu qual é a minha preocupação? Para trás você sana você consegue sanear, mas e para frente. Precisa acontecer alguma coisa para evitar que mas o problema... se ele conseguir sanear o para trás, conseguir parcelar através desse instrumento legal, que é a lei da compensação, logicamente que para frente ele vai pagar. Ele não paga porque ele paga porque já está uma bola de neve. E outra coisa, ele fica inviabilizado de pegar qualquer tipo de fomento através do BNDES para equipar o espaço, equipar o hospital, ter uma nova demanda, ter acesso ao FINAME ou comprar novas ambulâncias, porque está com a sua certidão negativada. Ele está com a sua certidão atrapalhada, porque está com débito fiscal no município. Então, para você pegar algum financiamento a nível de Estado, de União, de município ou crédito do exterior, você tem que estar com a sua conta legalizada ou estar em forma de parcelamento. A própria preocupação no Boturão se esgota no princípio que o município vai sempre ter demanda, a saúde é uma demanda que não acaba. Lógico. E vamos supor que um hospital volte a ter débito, ele continua fazendo escambo. Os pratos eles vão se equilibrar com o tempo. Porque com a abertura do Hospital dos Estivadores, se a gente não abre porque não tem dinheiro, a única justificativa que se dá de 1 ano e meio até agora é porque não tinha dinheiro, realmente não tinha dinheiro, e não foi feito porque não tinha dinheiro. Começa as obras agora, né? Então agora começa as obras, já tem um pulmão, olha, vai começar a chegar dinheiro aqui, já abre o procedimento, já vai aliviando dos prontos-socorros aquelas pessoas que precisam ser com cirurgias eletivas pontuais, porque o que tem de fila, tem fila para tudo hoje. Tem uma demanda muito grande, porque o centro de cirurgias, o centro de capacitação, de recebimento das pessoas com problema de leito hospitalar hoje é a Santa Casa. Não desmerecendo a Beneficência Portuguesa, nem o Guilherme, mas a Santa Casa atende a grande demanda. Então, hoje está estrangulado o sistema. Então, para você aliviar esse sistema, não só da saúde, do pagamento, da folha de pagamento, você vai começar a atender. E quando atende essa demanda, também vai entrar, com esse parcelamento, vai entrar dinheiro no cofre do hospital, como não tentando inviabilizar, porque se a gente começar a penhorar as áreas principais, lá com o passivo, o ativo imobiliário do hospital, você fecha as portas do hospital, você inviabiliza dele pagar a conta e, ao mesmo tempo, traz um caos para a sociedade, porque só o sistema SUS não atende todo mundo. Já pensou? Olha, não pagou, fecha a porta. Não pagou, fecha... não é isso que você quer. Você tem que mostrar que existe um instrumento e que pode ser utilizado. É isso que a gente está mostrando e levando para o prefeito, porque se demora... Tá perfeito isso. Se tem 10 anos que não se sai nada do papel, só fica com guerra de papel, recebe, entra na justiça, leva para a fazenda do município. Olha, não pagou, penhora, manda ação, manda isso, manda aquilo.
e a dívida continua, de uma hora para outra, se um hospital desse fala assim, olha, fechou, como alguns já fecharam aqui no passado, falamos aqui do Cid Pérez, falamos aqui do Hospital dos Estivadores, fechou. Então você jogou 120 milhões de reais num hospital desse, se fechar, 120, 130 milhões você jogou fora também. É pelo ralo. E não pega mais. E esse levantamento, passei os olhos no levantamento que o Banha fez, tem débito de 1997. Agora, para vocês entenderem, não é um negócio para ficar ad eterno, a vida toda, e deixar de arrecadar, por exemplo, o hospital não vai pagar mais tributo. Não é isso. É dívida ativa. Aquilo que já foi caracterizado como dívida ativa, está inscrito na dívida ativa. Aquilo lá, por exemplo, o prefeito não fez uma anistia de tal ano a tal ano, eu vou anistiar, quem quiser pagar, vai ter até o final do ano, foi 2013, pode pagar que não vai ficar devendo mais nada, dentro do benefício da anistia. É a mesma coisa. Ele vai dar uma data, até tal data eu vou permutar. Depois os hospitais se adequam, respiram, ora, consegui um alívio financeiro, agora eu vou começar a pagar o tributo rotineiramente, sem prejuízo para a prefeitura. Vamos então para o segundo intervalo e rapidinho a gente volta com o terceiro e último bloco desta edição do Painel Regional Debates. É rápido. Muito bem, a gente está de volta, esse é o terceiro e último bloco desta edição do Painel Regional Debates. Eu estou aqui nas companhias do vereador Banha do PMDB, do nosso Manuel Rogério e também do companheiro Aldo Neto, tá certo? Lembrando a você que, você já viu aí na chamada, a TV Santa Cília transmite o baile da cidade amanhã a partir das 21, Aldo? 22? 21, né? 21 horas. E nós vamos ter também, né, o nosso Liberado Júnior, na presença do painel regional, que estará acompanhando e fazendo entrevistas importantes, né? E na próxima semana estará sendo veiculado a participação do nosso Liberado Júnior, parceiro aqui ligado ao Diário do Litoral, no painel regional. Na semana que vem você vai ver trechos importantes, entrevistas importantes sobre as pessoas que passaram lá e fizeram aí o baile da cidade, baile importante que comemora o aniversário, mais um aniversário aqui da cidade de Santos. E é importante a gente lembrar que esse ano vai ser diferente, né? Quem puder ir ao baile da cidade, pagar aquele preço que é um pouquinho salgado, né, para muita gente, né? R$300 e já esgotar nos convites. R$300 por cabeça, tá certo? Vai, o cidadão com a esposa são 600, aluga o smoking, o vestido da mulher, mas não sei o que, então olha, é uma graninha. Mas vai ser revertido para o Fundo Social de Solidariedade, tá valendo. Mas quem não puder assistir o Diogo Nogueira no baile da cidade, vai poder assistir no dia seguinte, no dia 26, exatamente no dia do aniversário da cidade, no domingo, né, lá na Praia do Gonzaga, próximo ali ao Canal 2, né, e o Diogo então vai fazer um show popular para as pessoas que quiserem comparecer e acompanhar. Uma bela iniciativa do Fundo Social de Solidariedade. Quero solidarizar com a dona Inês e principalmente com o prefeito, toda a sua família empenhada, juntamente com o Fundo Social de Solidariedade, que toda a verba desse baile, diga-se de passagem, toda a verba será destinada para o SECOM, que será feito no Morro de Santa Maria, e logicamente tem uma finalidade muito nobre. Aquela área da nossa cidade precisa realmente de um novo equipamento e logicamente as pessoas que não puderem colaborar estarão na praia assistindo o mesmo show, o mesmo show que teve à noite, vai ter o show na praia lá com o Diogo Nogueira. É uma excelente oportunidade, um grande artista, e parabéns, Santos, pelos 468 anos. E quero também deixar aqui registrado a minha homenagem a pessoas que a gente não pode esquecer jamais, que deixam um legado de retidão, de caráter, de decência. E nesse aniversário da cidade de Santos, nós aqui ganhamos um belo de um presente, principalmente com a atuação do Manuel Lourenço das Neves, durante 20 anos à frente da Santa Casa de Misericórdia de Santos, uma pessoa proba, correta, humilde, que ajudou a levantar a Santa Casa, uma pessoa que está lá dedicando a sua vida diuturnamente e que agora vai ter o repouso do guerreiro, mas vai estará lá como consultor, né? Como consultor, juntamente com o Ballerini. Desejo muita sorte ao Ballerini. Vai se afastar pelo Nomútil, né?
Vai se Não afastar pode, pelo não Norute. pode. A gente já confunde a imagem do Neves com a própria Santa Casa, não é mesmo, doutor Rogério? É isso aí. Muito bem, nós temos aí algumas imagens, né, algumas fotos aí, fotos aéreas, não é, Manuel Rogério? Sim. E conseguidas aonde? Você podia explicar isso direitinho para a gente? A preocupação nossa agora, nesse momento, é a questão da dengue, né? Olha aí, temos aí umas imagens, a gente pode acompanhar aqui pelo nosso retorno aqui. São pneus, onde é que fica esse local aí? No Foi centro, do fotógrafo Sérgio Furtado, né? Sim. Essas fotos. Aí a área portuária, né? Especialista em imagem aérea da Os cidade. pneus eu acho que fica do lado, pela foto, parece ser ao lado da alfândega. lá da alfândega. Aí temos a área portuária, né? Aí também... Do lado da alfândega? Do lado da alfândega. Por isso que é muito importante, me causa estranheza, doutor, porque uma situação tão complexa como a dengue, que já vitimou tanta gente... Olha aí, sobre a pneus de nossa novo, região, parece pneus abandonados, né? por mais que faça o fiscal da dengue, o agente da dengue, tá, que serve aqui um chamado aqui para o Marcos Calvo e para Carolina Ozawa. Poxa, por que até hoje não tem imagens aéreas? Porque hoje nós temos tanta tecnologia. Essa imagem é interessante, vereador. Desculpa lhe interromper. Ó. Um navio cheio d'água parado ali também. Os porões abertos ali. Então, isso tem no cais, é comumente. Agora, se a gente tivesse uma fiscalização aérea, e isso, diga-se de passagem, é necessário, se faz necessário, porque o cidadão vai bater na... Você não sabe o que tem no telhado do prédio. Você não sabe se a caixa d'água está aberta. Então, por cima, você tem uma fiscalização onde você, com eficiência, o serviço público tem que ser eficaz, tem que ser célere, tem que ser rápido, porque depois que cria o mosquito, aí fica difícil combatê-lo. A gente tem que evitar o criadouro. E a gente viu ali... Tinha mais de milhares de pneus abandonados. O cidadão passa pelo armazém, pela casa, ele não olha, não sabe o que tem dentro. Agora, se você tiver vistas aéreas, ou se tiver um efetivo com essa tecnologia, logicamente você vai combater o criadouro e é isso que a gente precisa fazer, eliminar o criador. Maria José do Boqueirão diz assim, Banha, por que demora tanto a reforma do Hospital dos Estivadores? Curto e grosso, porque não tem dinheiro. Não teve dinheiro durante um ano, não teve repasse do Estado, agora o prefeito acertou a casa e começa a abrir a obra a partir desse ano. O governador prometeu 25 milhões, né? Está no orçamento lá da guerra ao Obama também. 25 milhões só para o Hospital de Estivadores. Agora o prefeito com o dinheiro do seu imposto, com o dinheiro do aumento, com o dinheiro de... Você vai ter agora iniciada a obra, porque não foi feita antes, porque não tinha dinheiro. Aliás, a obra começa na próxima segunda-feira, segundo o próprio Paulo Alexandre Barbosa, perfeito. sentado aqui nesta bancada onde está o Banha, na última segunda-feira. Bom, devem estar chegando mais perguntas aí, evidentemente, né? A Senira Laide também participa bastante conosco aqui, lá do Boqueirão. Além de saúde e mobilidade urbana, o que se der para baixar o TP aí, o que mais Santos precisa para se tornar polo? Bom, polo a cidade polo da região metropolitana, indiscutivelmente em quase todos os setores de atividade, né? Ela não pode continuar sendo passagem de servidão só. Passagem de servidão do Estado, passagem de servidão da União. Ela precisa ter aí, principalmente, o reconhecimento de investimento da União e do Estado. A mesma coisa que se passa para a saúde de Ribeirão Preto, porque a vida de Ribeirão Preto e a vida do Santista é a mesma vida. Só que o dinheiro lá, acho que é diferente. Eles repassam muito mais verba para Ribeirão Preto, muito mais verba para Campinas, muita mais verba para São José do Rio Preto e Santos. É o último orçamento. Vale do Ribeira, nossos irmãos? Então, se acabar em Santos, não chega no Vale do Ribeira. Mas, vereador, é bom fazer um alerta que esse ano é um ano eleitoral, né? Lógico. Então, por que a Ribeirão Preto ganha mais dinheiro que Santos? Porque a população de Ribeirão Preto se preocupa em eleger seus representantes, tanto para a Câmara Federal, tanto para a Assembleia Legislativa. A nossa cidade tem esse costume, nossa região, E é matemática, né, Aldo? de ser invadido por candidatos de fora e a população Não apoiar. adianta Tá na você... hora de Mas é pensar matemática. isso. Você tem 2 gatos pingados lá na bancada. Tem 90 e poucos deputados. 90. Aí você tem 3 deputados da região, mas lá na região de Ribeirão Preto tem 18. Para onde vai o dinheiro? É número. O governador vai se render a 18, não vai se render para 4. Então, está na hora de se fazer uma bancada mais forte, está na hora de ter mais representatividade no governo do Estado, no governo federal, pessoas comprometidas com a cidade e com a região,
Porque não adianta só ter 1, 2 deputados, no final o cidadão sai, depois volta. Nós temos que ter representatividade sempre, porque se não tiver... Agora você colocou sempre, bem. Sempre. Se não tiver, vai ficar para trás. Porque na legislatura anterior nós chegamos a ter 7 deputados estaduais e o governador Serra veio à região da Baixada Santista, se eu não estou enganado, 44 ou 45 vezes. Perfeitamente. Né? Depois a representatividade caiu para 3. Né? Aí você vai para uma nova eleição, pode ser que aumente para 4 ou 5, aí na outra cai para 2, 3. E você tem Ribeirão Preto, Campinas, São José dos Campos, sempre com 12, 13, 15. Né? Sempre. Sempre assim. Agora o vereador Banha não perde tempo. Acabou de me passar aqui um bilhete pedindo para me verificar a possibilidade de destinar verba parlamentar para a dengue, para que sejam realizadas fotos aéreas das partes mais críticas do município e está identificando esses focos. Realmente esses focos é um problema para a cidade, tá certo, mas acho que agora no início dos trabalhos da Câmara você tem que fazer um requerimento pedindo esse tipo de informação às pessoas responsáveis pela dengue. Afinal, ainda que não dê para ver que isso nós identificamos através de uma foto aérea que veio por conta que houve uma contratação, eu consegui essas fotos porque eu estava pedindo outro, que era uma questão portuária, de verificação de uma localidade, e o fotógrafo inteligentemente trouxe isso como uma forma de prejuízo à saúde pública, até porque sabe da nossa proximidade aqui com o Banha, sempre no programa, e eu acho que você tem que fazer isso aí mesmo, está buscando esses pontos. Para quê? Porque, afinal, cobram tanto do munícipe. Ora, não deixem criadouros, não deixe vaso de planta. E um estabelecimento como aquele, com tantos pneus, pode estar proliferando vários e vários mosquitos, ou seja, deixando a gente à mercê dessa doença que tanto traz mal à nossa população. Cida do Macuco toca num assunto interessante e preocupante já, não é? Meu neto precisa fazer uma cirurgia, mas a Unimed alega que não cobre esse procedimento. Olha aí. O que devo fazer, já que a cirurgia particular é muito cara? Mas eu já acho que daqui a pouco já não adianta mais pagar plano de saúde, viu? Você precisa, consulta médica é 3 meses. Se você precisa de uma cirurgia, o plano não cobre. E é 700, 800, R$1.000 por mês para uma família. Qualquer exame você precisa ir antes lá autorizar. Tá? Não, é lá autorizar. Olha, do jeito que está a coisa, eu estou cansado de falar aqui que plano de saúde está vendendo fumaça há muito tempo. Então eles vendem o que não tem. Aí quando o cidadão quer, então ele tem que pagar o plano, acompanhar e contratar um advogado. Porque se ele não tiver um advogado para contratar, porque chegar lá não tem, aí tem que brigar com medida cautelar, ação para garantir o atendimento do cidadão, pede-se liminar. Mas eu vou deixar aqui o meu telefone à vossa disposição, dona Cida, 3219-6419. A senhora pode mandar o encaminhamento, porque a gente tem que ler também o contrato, não é isso? Esse é do gabinete, né? 3219-6419. O que tem no contrato que foi? É um contrato bilateral. O plano de saúde é um contrato entre as partes. Olha, eu cobro só enfermaria, é o master, é o plus, é o pequeno, é o grande, atende todas essas cirurgias. Eu já tenho uma visão diferenciada com relação ao que diz a defesa do consumidor. Se é caráter de emergência... Tem que operar. Na hora. Não sei nem qual é a cirurgia, mas tem que operar e o plano tem que cobrir. Eu acho que o contrato ele só vai individualizar o padrão do atendimento, mas a emergência tem sim. Eu acho que ela pode procurar os órgãos competentes. Afinal, se o plano de saúde também não cumprir, o próprio Estado tem que cobrir. Ou seja, ficar sem operação, a criança pode ficar. Muito bem, a gente está em cima da hora para fechar o painel Regional Debate, algumas perguntas chegando aí, mas dia 26 é o aniversário de Santos, né? Eu quero em 30 segundinhos aqui, uma mensagem rápida de cada um aqui da mesa para a cidade, afinal, quase todos nasceram aqui, né? Todos vivemos aqui, todos estamos aqui, todo dia brigando e batalhando, colocando assuntos em pauta, discussões, para que a cidade seja cada vez melhor acompanhada da região. Aldo Neto, você rapidinho. Parabéns não só à cidade, mas principalmente aos santistas que fazem da cidade o que ela é hoje, né? Manuel Rogério, mensagem à cidade. Bem resumida, eu amo essa cidade. Meu caro Banha, por você. É a terra da liberdade, da caridade e da fraternidade. Santos, nós te amamos, 468 anos de conquista, esperamos ainda muito mais. Isso aí, uma história bonita, não é? Rica, não é? De grandes personagens e que
continue assim, cada vez melhor. Nosso abraço aqui da direção e de toda a equipe do Painel Regional, a cidade de Santos, que completa 468 anos de uma linda história no próximo domingo e que sejamos todos felizes cada vez mais daqui para frente. Obrigado, Painel Regional fica por aqui. Voltamos segunda-feira, 1h30 da tarde, com a reprise às 8 da noite. E depois do JB, sempre o Painel Regional, também com entrevistas e discussões importantes sobre a cidade e sobre o Brasil. Tchau.